A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, aqui estou de novo com vocês, meus queridos amigos e irmãos, sempre comprometido com a palavra da graça de Deus e em linha com o novo pacto de melhores e superiores promessas. Sou o seu amigo, o apóstolo Miguel Ângelo. Vamos fazer juntos um programa de sabedoria, um programa que engrandeça a Deus, um programa que lhe mostre um caminho de esperança, um programa que lhe ajude a entender a vida, um programa em que você vai decidir, e você tem o direito de decidir o melhor para a sua vida. Sejam bem-vindos ao programa da Igreja Cristo Vive. Hoje eu quero lhe falar sobre um fato que vai ajudar você a entender a relação de Deus com a sua igreja. No livro de Atos dos Apóstolos, Pedro diz que Deus não faz acepção de pessoas. Vamos tratar desse assunto. Mas antes, eu estou muito alegre, muito feliz, porque durante o mês de fevereiro e até este domingo, dia 9, nós estamos vivendo um momento sublime no nosso ministério. Cada mês o apóstolo tem um assunto, um tema, e começamos o mês de janeiro, todo um mês motivacional, encorajador, fazendo as pessoas viverem a profecia de final de ano. O mês de fevereiro, e volto a dizer até amanhã, nós estamos dedicando as questões da saúde, cura divina. Eu alarguei um pouco o tema, porque o nosso ministério é um ministério de milhares de pessoas. E assim como milhares de pessoas estão assistindo pela televisão, pela rádio, pelo satélite neste momento. E claro que muita gente tem diferentes backgrounds do que é tradicional à luz da Bíblia Sagrada. Há pessoas que pensam que para Deus curar, ela tem que dar R$1.000 para a igreja. Outros têm um background sacrificial. Dizem, não, eu aprendi que Deus, para curar, exige um sacrifício da minha parte. Outros pensam que não é vontade de Deus curar. Outros nem sequer sabem que o crente em Jesus já foi redimido de toda a maldição, e a doença é parte da maldição, e que é a vontade de Deus curar, naturalmente. Então, por causa dessa diferença de origens espirituais, a Igreja Cristo Vive tem sempre o cuidado de mostrar a verdade à luz da Bíblia Sagrada. Você não pode prescindir da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a força da vida. Para mim, como pregador, eu uso a Bíblia Sagrada tanto para a pessoa sofisticada, como para a pessoa degradada, a pessoa infeliz ou a pessoa motivada. Eu me sinto seguro quando eu ensino a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia é a voz de Deus. A Bíblia é o testemunho de Deus para os seus filhos nesta terra. Então, amanhã, 9 da manhã e 6 da tarde, o apóstolo estará ministrando a última mensagem do seminário sobre saúde, sobre cura divina. E eu vou ministrar algo prático, regras práticas, como é que eu uso a palavra, como é que eu uso a minha confissão para chamar à existência a cura. Como é que eu uno a fé fundamental, a fé com a palavra traz o milagre de Deus. Então nós vamos na prática vivenciar isso. Por que eu quero
que o grande encerramento seja um grande final. Porque, irmãos, criou-se uma estratégia de cura com a mão, com o óleo, com o sal, com o sacrifício. E isto é absolutamente condenável. Não é a mão de um homem que faz a cura acontecer. Não é a imposição, não é o óleo na cabeça. Quem opera é o próprio Deus, quando você une a palavra com a sua fé. Então amanhã nós vamos praticar esses ensinamentos na igreja. E eu, desde já, agradeço a Deus pela forma maravilhosa com que o Senhor tem se manifestado no nosso meio. Muita gente sinalizando que foi curada, que recebeu milagres. Então, isto é que é fundamental. Deus, o Senhor Jesus, é o mesmo, de ontem, de hoje e para sempre. A sua palavra não muda. O que Ele determinou, o que Ele decidiu, tem que acontecer. Então, amanhã será um dia de grande vivência. Nós vamos experienciar, nós vamos praticar os ensinamentos que eu tenho trazido ao altar da igreja. E eu quero lhe deixar, desde o início do programa, um convite. Você que está cansado, sua vida tem sido como uma marionete. Você que diz, espera aí, Deus existe ou não existe? Porque você se cansou de andar de missionário em missionário, de culto em culto, de corrente em corrente, e você nunca viu Deus agir. Você que está sobrecarregado, aflito, você que tem sido uma pessoa vitimizada pelas questões da deficiência de saúde, com doenças recidivas que voltam a toda hora, você pensa que já estava curado, mas o médico disse que 5 anos depois de exames eu estaria curado. Eu fiz 5 anos, agora apareceu novamente o câncer, agora voltou, agora tem metástase. Você sabe, esse tipo de situação oprime a vida. Você perde a vontade de viver, você perde a coragem, você fica totalmente amarrado, algemado, sem um foco de vida, sem você sequer imaginar que haverá um amanhã para a sua vida. Então, eu quero lhe desafiar a você vir amanhã. Nós temos 2 cultos, 9 da manhã e 6 da tarde. Rua Maricá, 320, esta rua é paralela a Cândido Vinícius, e ela fica próximo da 28DP. São pontos de referência para você chegar à Catedral Cristo Vive. Nós temos tudo o que você precisa, desde estacionamentos, ar-condicionado, uma grande família Cristo Vive, milhares de pessoas, enfim. Eu estou absolutamente convicto que temos algo para acrescentar à sua vida. Você não virá perder o seu tempo. Você, numa decisão, vai ver, na decisão de estar conosco, como é que Deus pode mudar toda e qualquer área da sua vida, nas questões fundamentais da saúde, amado. Então nem se pensa. Por quê? Porque só quem perdeu a saúde é que sabe como ela é tão valiosa. Só quem teve uma experiência como eu tive de passar 2 anos em camas de hospitais, 20 cirurgias, gangrena, necroses. Quando Deus me restaurou a sorte, eu fiquei como quem sonha. E cheguei a este tempo, quase 39 anos depois, com a mesma paixão por Deus, com a mesma intensidade, porque eu sei que eu só sou o que sou, porque Deus existe, porque a palavra é verdadeira. E uma das coisas que eu me comprometi com Deus, desde a minha salvação, foi que eu não deixaria de anunciar aos 4 cantos do mundo como Jesus é real, como Jesus é verdadeiro, como Ele cura, como Ele transforma, como Ele é o autor da fé, como tudo isto da Bíblia Sagrada é verdade. Nós entendemos que a Bíblia Sagrada é
imprescindível para a vida de um cristão. Amém? Aguardamos você. Traga a sua dor, traga a sua angústia, traga o seu medo, traga a sua doença, traga a sua frustração, traga os seus desacertos e venha recomeçar, reconstruir, reencontrando-se com o seu Criador. 9 da manhã, 6 da tarde. Telefone 30 17 90 90. Minha palavra de gratidão a todo o povo da Igreja de Cristo Vive, com seus dízimos e ofertas, seus votos a Deus, permitem o nosso ministério fazer uma obra no mundo inteiro. São 123 países que temos gente da Cristo Vive. Nos países mais díspares desta terra, Indonésia, no Irã, nos Estados Unidos, na África, na Austrália, nós temos gente que diz, eu sou deste apostolado. Temos uma igreja interativa muito grande. Então, minha gratidão por todos que permitem que Jesus seja glorificado através da rádio, televisão e satélite. Em especial, todos os sábados, eu expresso aqui uma gratidão muito particular do meu coração ao jovem empresário Rodrigo Ambrosio e sua família, porque este homem jovem tem o coração realmente nas mãos de Deus, não há escolha para a sua vida, ele foi escolhido. E sendo um empresário do mercado Turbomil, de Vila Emília e Mesquita, ele tem feito daquele mercado uma fonte para salvar vidas. Quem ali compra se beneficia, quem ali vai ver a bênção de Deus na sua vida. Turbomil, Rodrigo Ambrosio, meu carinho, te amo, você é um grande companheiro na obra do Senhor. Vamos agora à palavra, vamos lá. No livro de Atos dos Apóstolos, se sabe que o livro de Atos foi escrito por um médico, chamado Lucas, uma pessoa com capacidade intelectual, com uma visão da vida, com uma vida espiritual alicerçada sobre a rocha. O livro de Atos dos Apóstolos é muito importante, porque ele fala dos atos dos apóstolos, das ações dos apóstolos. Creio mesmo que este livro não termina aqui no último capítulo. Eu faço parte de um apostolado mundial que continua escrevendo atos, ações dos apóstolos. E hoje eu venho trazer-lhe esta inspiração, quando Pedro dá testemunho e diz assim no capítulo 10, versículo 34 e 35. Então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Então, nós temos que conversar um pouquinho, porque às vezes você vê pessoas extremamente abençoadas e vê pessoas que estão andando em círculos de vida, não avançam, não progridem, parece que estão dentro de um grande túnel escuro da incapacitação, sabe? A prisão da vida. E eu quero que hoje você saiba qual a postura e a decisão que você tem que tomar diante de Deus. Porque olha o que Pedro diz. Pedro diz, Deus não faz acepção de pessoas. Eu reforço esta palavra dizendo, com os seus. Porque Deus já determinou, existem nesta terra dois tipos de sementes. Os filhos de Deus e os filhos do diabo. A semente da salvação e a semente da perdição. Portanto, com os seus, com a semente da salvação, com os filhos, com os eleitos, com os escolhidos, Deus não faz acepção de pessoas. Isso significa que o pastor diante de Deus não é maior e mais do que a ovelha. Não é verdade que o pastor é ungido e a ovelha não é ungida. O pastor é eleito e a ovelha não é eleita. Não existe isso aqui. Todos os filhos de Deus, perante Ele, não têm acepção de pessoas. Então, o que Deus diz? Que diante dEle, eu sou precioso, você é precioso.
Eu sou importante, você é importante. Eu sou uma bênção, você é uma bênção. Eu tenho garantias de Deus, você tem garantias de Deus. O que se passa é que há pessoas que mostram mais confiança em Deus do que outras. Por isso é que você vê às vezes pessoas que dão a sensação que Deus é maior na vida deles do que em outros. É porque estas pessoas demonstram mais confiança em Deus. No mesmo Deus, na mesma palavra, uns confiam mais, outros confiam menos. Agora veja, é que Pedro deixou aqui uma expressão assim, aquele que lhe é aceitável. Então quando você ouve dizer que uma pessoa é salva, que uma pessoa é de Jesus, que uma pessoa é crente em Jesus Cristo, existem dois fatores que qualificam a pessoa para que ela seja aceitável diante de Deus. Em primeiro lugar, a Bíblia diz, aquele que teme. Portanto, esta palavra, temor do Senhor, esta expressão, se sabe, é muito desconhecida da maioria das pessoas que dizem que são salvas, que dizem que são crentes, que dizem que são líderes, porque temor de Deus, amado, é o princípio da sabedoria. Você sabe quem é temente a Deus e quem não é, pelas atitudes, pela forma de falar, pela forma de se postar, pela forma de tratar a sua família, pela forma de tratar a sua esposa, o seu marido, os seus pais, o seu dinheiro, as suas relações interpessoais. Você sabe, logo, eu com 2 minutos de conversa, eu sei quem é temente a Deus e quem não é temente a Deus. Quem é o temente a Deus? Que é o princípio de sabedoria. É aquela pessoa que tem santidade no seu falar, santidade na sua família, santidade na sua vida conjugal, santidade nas suas decisões de vida. Quem é temente a Deus, amado, não arrisca, não se expõe, sua língua é guardada. O temente a Deus sabe que quem não honra pai e mãe não tem longa vida, que a rebelião é um princípio satânico, que a feitiçaria é que é parte dela. O temente a Deus não ousa levantar um dedo sequer contra uma liderança. E você hoje em dia vê, qualquer pessoa hoje põe uma placa numa sala de vão de escada, diz que é pastor, diz que é igreja, arrasta pessoas, tal como nos dias de Teudas e Judas, acaba em nada, desgraçam famílias, porque o temor do Senhor começa com o líder. Então, só é aceitável a Deus e diante de Deus, em primeiro lugar, quem o teme. Eu tenho 39 anos de obra de Deus. Ontem eu completei 35 anos de consagração, onde o meu amado e saudoso profeta da minha vida, Bispo Roberto McAllister, que foi o maior pregador que o Brasil teve, onde ele impôs as mãos sobre mim e disse o que seria o meu ministério em profecia. Eu, nesses 35 anos, nunca maculei a obra de Deus, nunca maculei a vida de ninguém, nunca. Você abra aí a internet e veja lá se tem brigas entre o apóstolo Miguel Ângelo e os demais líderes. Jamais, eu estou fora disso. Eu quero viver a vida eterna. Por quê? Porque eu sou um homem temente a Deus. Eu cuido da minha boca, eu me afasto de contendas, eu não me envolvo com a mesquinharia dos homens, eu não tenho parte com aqueles que são divisores de vidas, de famílias, eu não telefono para as pessoas das outras igrejas dizendo, venha para a minha igreja. Jamais eu faria isso. Eu temo a Deus. Eu jamais plantaria uma semente maligna, porque eu sei que diz Colossenses 3,25, que o que você semear de injustiça, você colhe o troco da injustiça. Então eu jamais pegaria um telefone, e eu tenho muitos amigos em outros ministérios, que se eu desse um telefonema, eles agradeceriam e viriam para a minha igreja. Jamais eu faria isso. Eu respeito os ministérios. Eu jamais ligaria
para pessoas de antigas raízes em ministérios, diria: venha para mim, porque eu sou o rei da cocada preca. Jamais eu faria isso. Sabe por quê? Eu sou temente a Deus. Eu me deito e pego no sono, porque eu não tenho absolutamente compromissos com nada que macule a obra do Senhor. Então eu sou aceitável diante de Deus. Segundo lugar, a Bíblia diz que é aceitável diante de Deus a pessoa, primeiro, que teme ao Senhor, e segundo, faz o que é justo. Faz o que é justo. Então, dois detalhes que dizem quem é o crente em Jesus Cristo. Quando alguém me telefona e diz: eu tenho um assunto e tal, e sabe, eu sou muito sincero, eu digo: dá licença, não participo disso aqui, porque eu quero fazer o que é justo. Eu não quero perder a viagem. Eu não quero que mais tarde o Senhor diga: Miguel, você não foi um homem fiel no pouco, você não entrará no muito. Mas quando você é fiel no pouco, você é fiel no muito. Quando você é infiel no pouco, você é infiel no muito. Então, fostes bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então, eu queria terminar exatamente lhe falando desses dois detalhes, que são o temor a Deus e o fazer o que é justo. Porque se um ministério não teme a Deus, e o líder não teme a Deus, e o povo não teme a Deus, e não faz o que é justo, não são aceitáveis. Logo, a bênção de Deus não está sobre eles. Então, eu queria terminar o pensamento exatamente falando do parceiro de Gamaliel, que eu vou falar sábado que vem com mais detalhes também. Diz a palavra do Senhor em Atos 5, mas levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco e disse: israelitas, atentai bem o que ides fazer estes homens. Porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois disso, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos que lhe obedeceram foram dispersos. Agora vos digo: dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho, esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruir, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Eu tenho 3 minutos para lhe dizer: quando Teudas e Judas, em especial quando Teudas arrastou 400 pessoas atrás deles, que insinuava ser ele uma pessoa importante, diz que ele foi morto, e aquela gente que o seguiu um homem equivocado, um homem que não temia a Deus, um homem que não tinha santidade, que não respeitava ninguém, não respeitava ministérios, diz que deram em nada. Depois se levantou Judas, foi a mesma coisa, arrastando gente. Esta gente arrastada vai toda para a perdição. Então eu queria usar este finalzinho do programa para lhe dizer: meu amado, seja temente a Deus, seja uma pessoa que faz o que é justo, não se envolva com equivocados, não se meta com quem não é temente a Deus, não dê a sua vida para ser destruída por uma causa e um sonho que não são os seus. Porque quando Teudas e Judas se levantaram, eles tinham uma visão deles, do diabo, naturalmente. Eles tinham a capacidade de arrastar pessoas atrás deles, mas eles não tinham Deus. Eles não tinham Deus. E aquela gente que foi arrastada acabou mal. Porque o que o homem semeia de injustiça, colhe o troco da injustiça. Seja temente a Deus. Faça o que é justo. Você vai se tornar aceitável diante de Deus. Amém? Graças a Deus. Bom, estamos com 24 minutos de programa. Quero lembrar-lhe que amanhã vamos ter 2 encontros, 9 da manhã e 6 da tarde. Eu estarei dando o encerramento a um seminário de 1 mês e pouco sobre cura divina. Vamos, na prática,
ao exercício daquilo que nós aprendemos durante todo este mês. Vai ser uma bênção extraordinária. Você está doente, você tem um diagnóstico médico sombrio, o médico diz que é câncer, que é tumor, essa doença que não tem cura. Você saiba, para Deus tudo é possível. E por ser verdade isto, eu quero lhe desafiar a vir estar conosco. Traga esse fardo gigante que está na sua vida. E Deus certamente lhe fará ser leve, curando totalmente em nome de Jesus. Nosso telefone 3017 90 90. Ligue para nós. Hoje, sábado, temos reunião da juventude às 6 horas da tarde. E vai ser uma bênção, porque a juventude esteve no retiro, mais de 300 pessoas, e agora precisam de repercutir a obra do retiro. E hoje vai ser isto feito em especial, a partir das 6 horas da tarde, para que Deus seja glorificado. Amém? Aguardo por você. Vamos nos despedindo. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, em meu nome, minha amada esposa Bispa Roxana, minha filha querida pastora Cristiane. Lembre-se, temer e fazer o que é justo é aceitável diante de Deus. Bom final de semana, graça e paz. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.